E aí, hoje iremos falar sobre o SCP-205 e eu já vou dizendo para vocês que nem tudo é o que parece ser. O SCP-205 é descrito como um par de lâmpadas de iluminação, daquelas que são usadas para fotografias, e é descrito que em cada uma dessas lâmpadas, elas têm um comportamento de uma forma única para o SCP-205, e ela passa através de toda a superfície que não é de cor branca. O que quer dizer que se ela entrar em contato com uma cor branca, ela basicamente vai ser uma luz comum, nada de paranormal ou estranho vai acontecer. Mas se essa luz continua interrupta através de qualquer matéria e aí ela não lança nenhuma sombra, cada uma dessas lâmpadas irá exibir uma sombra de uma jovem mulher. E essa mesma mulher não é identificada em nenhuma superfície branca, como assim na tela de projeção na câmera 52. E essa sombra corresponde a qualquer pessoa, viva ou morta. E pelo que aparenta, esta sombra parece mostrar como a mulher perdeu a sua vida, passando várias cenas de como isso aconteceu. E quando isso estiver acontecendo, mesmo que você mexer nessas lâmpadas, as coisas continuarão acontecendo. Nada vai poder parar, pelo que é descrito. Se você alimentar SCP-205 com energia estável e mantida, vai passar um ciclo de pelo menos 6 meses, nada menos e nada mais do que isso. E pode acontecer do dia 30 de abril a 31 de outubro. Nenhum dia extra é descrito. Assim, o ciclo do SCP-205 vai estar ligado ao calendário padrão, em vez de uma passagem de tempo. O porquê isso acontece a gente não sabe, mas provavelmente tem algum motivo. E esse motivo provavelmente é a sombra que é mostrada. Este SCP vai ser desligado à meia-noite, no último dia de cada ciclo. Qualquer pessoa que estiver dentro desta câmera, que no caso a câmera 55, será violentamente agredido por forças que não podem ser vistos aos nossos olhos. E provavelmente a gente sabe que é a sombra que está fazendo isso. E isso aparenta ser constante. Então, se isso acontecer e estiver alguém lá, isso não vai parar, independente de qualquer outras fontes de luz. Isso vai parar apenas quando esse ciclo acabar. E quando o ciclo acabar, eles podem desligar e iniciar novamente para que outro ciclo aconteça. Uma coisa que não pode acontecer é as lâmpadas desligarem, pois se isso acontecer, a câmera 52 vai permanecer perigosa. Então essa sala deve permanecer selada durante 30 dias, não importando o estado de SCP-205. Durante uma fase totalmente perigosa, qualquer objeto e equipamento nessa sala vai ser danificado. Embora por algumas vezes as lâmpadas do SCP não vão ser danificadas. Este ciclo existe por algum motivo. A gente pode teorizar o porquê ele existe e o porquê acontece. Primeiro a gente começa pensando o que aconteceria se essas lâmpadas com a mulher saíssem da fundação. Provavelmente esse ciclo vai continuar, não importando se estão na fundação ou não. Até porque não faz sentido acontecer apenas na fundação, certo? O ciclo é de a cada 6 a 6 meses. Então, o que quer dizer que, basicamente, a cada 6 meses, algo aconteceria com as lâmpadas. E no caso, essa mulher iria aparecer e qualquer coisa ou qualquer ser que passasse por perto seria extremamente violentado, certo? Não existe nada melhor para explicar o ciclo como nada mais nada menos do que uma maldição. Existem seres além da nossa compreensão no mundo SCP, e eu acredito que um desses seres transformou essa mulher em uma sombra. Ou seja, não exatamente a mulher estar morta, mas por algum motivo ela só pode aparecer de 6 em 6 meses. O que explicaria um ciclo, mas o porquê jogaria uma maldição dessa? Bom, se a mulher bate
nas pessoas violentamente quando chegam perto e até mesmo objetos são quebrados, deve ser que ela era uma pessoa ruim quando não sombra. E por isso explica o porquê ela bate nas pessoas. Mas também existe algumas sombras que são distintas dessa SCP. Não sabemos o que essas sombras são, mas são alguns corpos de homens. Estes homens basicamente estão nus e também estão com alguns chifres salientes saindo do seu crânio. Mas apenas uma dessas sombras interage com esta mulher, que pode ser que ele tenha conhecido ela em alguma festa. Aí a gente cria uma teoria de que em um salão de festa ou em algum lugar, ou até mesmo em um estúdio de fotos, algum lugar que não deveria ter sido criado, foi criado para que essas fotos fossem tiradas. E por isso, algumas dessas pessoas foram mandadas para dentro dessas lâmpadas. Não se sabe como, não se sabe quem, mas isso pode ter acontecido. E isso explica o porquê essa mulher não aparece sempre. Então, ou foi jogado uma maldição nela em uma festa e em algumas outras pessoas por inveja, ou foi jogado em um salão de fotografias, aonde essas pessoas foram mandadas para dentro dessas lâmpadas e hoje não conseguem mais sair. Mas temos uma sorte que essa SCP e também SCP-205-1 e 205-2 são contidos dentro da câmera 52 no setor 23. E eles têm uma observação regular, o que nos deixa mais seguros. Então, bom, a gente não sabe o que pode ser essas lâmpadas e essa mulher, mas a gente sabe que não é uma boa pessoa.